Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 mods que vão transformar completamente a sua experiência em Red Dead Redemption 2. Mods que melhoram os gráficos, adicionam novas mecânicas de combate e deixam o jogo mais realista, mais imersivo e muito mais divertido de jogar. E o primeiro mod da lista é ideal para quem quer deixar o Red Dead 2 com uma pegada mais cinematográfica. O nome já entrega o que tá por vir. Wow, that's beautiful, I guess. É um mod visual que ajusta uma série de elementos gráficos para deixar um acabamento mais limpo e refinado no jogo. Ele melhora a iluminação do ambiente, deixa as cores mais vivas, suaviza a névoa e remove aquele efeito de luz artificial que normalmente aparece em pedestres e objetos a longa distância. O resultado é um mundo mais natural e equilibrado visualmente, sem exagerar no contraste ou na saturação. E o melhor é que ele foi feito para ser compatível com outros mods gráficos, ou seja, se você quer combinar esse com outros mods de reshade, mods climáticos ou pacotes de texturas sem causar conflito, você pode. Isso é simplesmente insano, você pode instalar vários mods gráficos. E já que o primeiro mod já deixou o jogo bonito, o Vestígia 2.0 transforma completamente a atmosfera de Red Dead. Ele refaz o sistema de clima, iluminação, partículas e até o comportamento da água, tudo para criar um ambiente mais vivo, imprevisível e natural. Com esse mod, as transições entre clima limpo, nublado e chuvoso ficam muito mais suaves e realistas. As tempestades são mais intensas, a neblina é densa de verdade e os céus ganham nuvens volumétricas com formas únicas, que se movem de forma dinâmica. Durante a manhã, você vê aquela névoa subindo nas montanhas. À tarde, o pôr do sol fica mais alaranjado e dramático, e à noite, a escuridão é real. Se não tiver uma lanterna ou uma fogueira por perto, você mal enxerga o que está ao seu redor. O Vestígia também afeta o comportamento do vento, da chuva e das folhas, deixando tudo mais orgânico. É o tipo de mod que não chama atenção por uma coisa só, mas quando você junta tudo, o jogo parece ter ganhado uma nova atualização gigantesca. Se você quer explorar esse mundo com mais imersão, esse mod precisa estar na sua lista. Opa, eu acho que eu tô recebendo uma ligação. Oh, hello Arthur. Hey, Arthur Morgan here. If you're watching this, drop a like and subscribe. The man's working hard showing you all these damn fine mods. Don't be stingy. Like Dutch said, we just need one more like. Now get back to the damn video. Bom, você ouviu o Arthur. Já deixa o like e se inscreve no canal. Então, bora pro vídeo. Já esse aqui é para quem curte sair no braço em Red Dead 2. Esse mod adiciona um sistema mais dinâmico de empurrões e agarrões, inspirado naquele estilo clássico de combate físico do GTA 4. Com esse mod você empurra NPCs com força realista, jogando eles no chão ou desequilibrando eles durante as brigas. E o mais legal é que o impacto muda dependendo da situação. Se o inimigo estiver de costas ou perto de uma parede, ele pode até cair ou bater com o corpo nos objetos ao redor. Isso faz com que as lutas em bares, becos ou acampamentos fiquem muito mais caóticos e imprevisíveis. Não é só soco e chute. Agora você pode abrir espaço com um empurrão, derrubar dois inimigos de uma vez, ou até interromper uma animação de ataque no momento certo, como se fosse um parry. É o tipo de mod que parece simples, mas muda completamente o ritmo das brigas. E como ele usa o sistema de ragdoll próprio do jogo, tudo parece muito mais natural, como se fizesse parte do combate desde o início. Bom, e quem joga Red Dead 2 sabe como o limite de espaço do inventário pode ser frustrante, principalmente quando você quer explorar, caçar ou farmar itens para vender. E é aí que entra o Infinite Item Carry Capacity. Esse mod remove completamente as restrições de quantidade e peso dos itens que você carrega. Isso significa que você pode guardar quantas ervas quiser, caçar dezenas de animais, juntar munição, carne, loots raros, tudo sem precisar ficar parando para pensar no que vai deixar para trás. E o melhor, ele não interfere na imersão visual. O jogo continua com a mesma estética, só que agora você tem a liberdade que sempre quis. Ele é ideal para quem quer jogar um estilo de jogo mais livre. Aquela pessoa que gosta de explorar por horas ou simplesmente quer fazer uma limpa nas áreas do mapa e sem precisar ficar voltando para o acampamento a cada 5 minutos para guardar equipamento. Então se você já se irritou por não conseguir levar aquele loot valioso porque sua bolsa estava cheia, esse mod é para você. Acho que você vai se identificar agora. Você já cansou de ficar apertando o botão toda hora para lutear inimigo por inimigo depois de uma batalha longa? Então eu te apresento o Auto Looting. Ele faz exatamente o que o nome promete. O Arthur saqueia automaticamente todos os corpos que estão por perto, logo depois do combate. Assim que a área estiver limpa, ele começa a pegar dinheiro, munição e itens dos inimigos caídos, sem precisar que você faça isso manualmente, de corpo em corpo. Isso deixa o ritmo do jogo muito mais fluido, principalmente em emboscadas ou em tiroteios longos, onde o mapa fica cheio de X espalhados. O mod também respeita a distância e não atrapalha a movimentação. Arthur só coleta os itens dos inimigos mais próximos. E além de economizar tempo, ele reduz aquela repetição de animação que, depois de um tempo, começa a cansar. Bom, e claro que você pode ativar ou desativar quando quiser, caso você prefira aquele estilo tradicional em alguns momentos.
No Red Dead 2 original, ser procurado pela lei até pode gerar algumas perseguições, mas elas quase sempre acabam do mesmo jeito. Já com esse mod, as perseguições mudam completamente. Ele deixa o sistema de recompensas e perseguições muito mais agressivos. Agora caçadores de recompensa aparecem com mais frequência, cruzam regiões inteiras atrás de você, e podem até surgir de surpresa, te emboscando no meio do nada. Eles também se tornam mais organizados. Agora vêm em grupos com estratégias diferentes para que você seja capturado. Além disso, o tempo de resposta da lei agora é muito mais rápido, e o nível de precisão dos caçadores também aumenta, deixando qualquer fuga muito mais tensa. Esse é o tipo de mod que adiciona consequências reais para quem vive como um fora da lei. Cada crime, cada X no mapa pode gerar uma caçada de verdade, que não vai parar até você sumir do mapa. Se você achava fácil ser um fora da lei em Red Dead, então eu te aconselho a baixar esse mod. Com ele você vai pensar duas vezes antes de assaltar alguém na estrada. Esse mod é simples na teoria, mas poderoso na prática. Com o mod Enemy Healing, os inimigos agora podem se curar durante os combates, usando tônicos e itens de recuperação, exatamente como o jogador faz. Isso significa que no meio do tiroteio, se você deixar um inimigo recuado ou ferido por muito tempo, ele pode usar um tônico, recuperar a vida e voltar com tudo. O comportamento da IA também muda, eles passam a se proteger melhor, buscar cobertura com mais eficiência e também pensar duas vezes antes de avançar em você. Esse tipo de IA mais agressiva e mais inteligente faz com que os combates fiquem mais desafiadores e menos previsíveis. Você vai precisar finalizar os inimigos com mais precisão e usar bem o ambiente ao seu redor. Esse mod é ideal para quem já conhece bem o Red Dead 2 e quer uma experiência mais estratégica, mais crua e muito mais hardcore. Agora esses dois mods adicionam novos acampamentos inimigos pelo mapa. Quando você estiver viajando por aí, vai conseguir encontrar gangues armadas, acampamentos inimigos e combates inesperados. Com o O'Driscoll Camp, um novo acampamento da gangue dos O'Driscolls é adicionado em uma localização física, com barracas, NPCs armados, fogueira e guarda ativa. Os inimigos ficam em patrulha, reagem em grupo e se você for pego de surpresa, a troca de tiros é inevitável. Esse tipo de adição traz variedade pro gameplay, porque agora você pode planejar emboscadas ou simplesmente esbarrar em um acampamento no meio do seu caminho. Já com o mod Gang Bases, o conceito vai além. Várias gangues diferentes começam a ocupar territórios pelo mapa, criando zonas de controle não oficiais, onde o perigo é constante. Essas bases variam entre pontos menores e acampamentos mais estruturados. Alguns são fáceis de invadir, outros nem tanto. Esses mods são perfeitos para quem já terminou a campanha e quer continuar explorando o mundo com mais ação e objetivos espontâneos. Você nunca sabe quando vai tropeçar num esconderijo inimigo, e é exatamente isso que torna o mod tão divertido. Bom, e pra fechar a lista, um mod simples, mas cheio de personalidade. Essa versão da Sadie Adler, com roupas pretas, troca o visual padrão da personagem por um conjunto completamente novo, com um look mais sombrio, elegante e digno de uma verdadeira pistoleira fora da lei. O traje tem acabamento detalhado, com um chapéu escuro, casaco de couro, camisa preta e calças ajustadas, tudo combinando com um clima mais sério e perigoso do mundo pós-campanha. Esse tipo de mod não altera a jogabilidade, mas dá um toque de estilo que faz a diferença, especialmente se você gosta de jogar com ela utilizando o mod menu. E todas as roupas funcionam perfeitamente, tanto em cutscenes quanto em gameplay. Esse mod é um bônus estético, mas muito bem feito. Ele ajuda a reforçar a identidade visual da Sadie Adler, que sinceramente é uma das melhores personagens do jogo. Agora me diz aí nos comentários, qual desses mods você mais curtiu? Foi o de perseguição dos caçadores? Os novos gráficos? Ou o empurrão no estilo GTA 4? Eu tô sempre lendo o feedback de vocês para trazer listas cada vez melhores. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!